Olá pessoal, estamos aqui para mais um momento de estudos de física, começando na etapa 1. Na aula de hoje nós vamos estudar mecânica, velocidade média, movimento retilíneo uniforme, aceleração e movimento retilíneo uniformemente variado. Começando com mecânica, é a área responsável pelo estudo dos movimentos e ela está dividida em duas partes, cinemática e dinâmica. Nós vamos estudar a parte da cinemática na etapa 1. A cinemática é o estudo dos movimentos sem a preocupação com as causas desses movimentos, tá? Vamos definir alguns conceitos importantes sobre a cinemática. Ponto material é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado movimento. Um exemplo disso é, por exemplo, a distância de Porto Alegre a São Paulo. Um carro que se desloca de Porto Alegre a São Paulo não interfere na distância entre as duas cidades. Outro conceito é o de referencial. É um ponto a partir do qual são definidas as posições de outros corpos. Seguindo com o slide, nós vamos ter mais alguns conceitos importantes. Repouso. Quando a sua posição não varia em relação a um determinado referencial. Temos um exemplo prático disso, é quando estamos nos deslocando dentro de um carro. A nossa posição com relação ao carro está em repouso, certo? Movimento. Quando a sua posição varia em relação a um determinado referencial. Quando o referencial é a estrada, o carro está em deslocamento e nós também estamos em deslocamento, tá? Então, nesse momento, com o referencial da estrada, o nosso corpo está em movimento. Trajetória. É uma linha determinada por diversas posições de um corpo que ocupa no decorrer de um tempo e, claro, sempre vai depender de um referencial. Sistema Internacional de Unidades de Medidas. O Sistema Internacional foi criado com o objetivo de padronizar as unidades de medidas de todas as grandezas que conhecemos. Então, segundo o SI, o comprimento é usado em metro, abreviado pela letra M. O tempo é em segundos, abreviado pela letra S. Velocidade, metros por segundo. E aceleração, metros por segundo ao quadrado. As transformações de unidades nos auxiliam no momento em que temos questões, atividades em que as grandezas não vêm com as unidades padronizadas, tá? Nós vamos nos deter à transformação de unidade de velocidade média, tá? Quando nós temos quilômetros por hora, para transformar para metros por segundo, nós vamos dividir a velocidade por 3,6, certo? Quando tem metros por segundo e queremos transformar em quilômetros por hora, vamos multiplicar a velocidade por 3,6. Eu trouxe alguns exemplos de transformação de unidades de velocidade para vocês e peço que me acompanhem aqui no quadro. Para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, divide por 3,6. Então, no caso da velocidade que era 72 km por hora, divide o 72 por 3,6 e o resultado é 20. Então, a velocidade em metros por segundo fica 20 metros por segundo, certo? 108 km por hora, divide o 108 por 3,6, o resultado é 30, a velocidade em metros por segundo é 30, certo? Agora, para fazer o caminho inverso, para transformar metros por segundo para quilômetros por hora. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês de 40 metros por segundo, eu quero transformar esta velocidade em quilômetros por hora. Então, vamos multiplicar por 3,6. 40 vezes 3,6, 144 quilômetros por hora. E no exemplo B, 60 metros por segundo, para transformar em quilômetros, multiplica e o resultado é de 216 quilômetros por hora. Certo, pessoal? Esta é a nossa primeira aula da etapa 1.